Olá, tudo bem? Eu sou Romildo Calixto, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre felicidade. E aí, você é feliz? Essa pergunta que todos nós fazemos o tempo todo, ela vai ser respondida nesta aula visitando alguns filósofos do período helenístico. Para começar essa aula, eu queria colocar a seguinte questão. Você já percebeu que quanto mais nós pensamos em felicidade ou perguntamos sobre a possibilidade da felicidade, maior é a chance de nós não estarmos felizes? Quando uma pessoa está completamente apaixonada, ela não questiona se ela está apaixonada, ela simplesmente sente a paixão. Um peixe não coloca em questão a existência do oceano, porque o oceano é o seu modo de vida. Quando você está com raiva, você não fica pensando se você está ou não com raiva, porque a raiva faz parte de você. E a felicidade, ela é meio paradoxal, porque quando a gente está feliz, a gente não pensa sobre a felicidade, a gente sente a felicidade. E quando nós queremos encontrar a felicidade, parece que a felicidade se distancia da gente. Observe essa história. O médico paulista, ele foi até o interior do Mato Grosso fazer um trabalho e chegando lá ele conversou com o índio sobre esse tema. Observou que o índio vivia uma vida muito tranquila, caçava, pescava, não tinha preocupações, não tinha ansiedade. E ele perguntou ao índio, você é feliz? E o índio falou assim, acho que sim, acho que sou. E o médico pergunta, mas você sabe o que é felicidade? E o índio responde, não. Observe, saber o que é felicidade, definir a felicidade, parece ser uma empreitada daqueles que não são tão felizes assim. Mas vamos falar de como nós vivemos atualmente. A ciência, com a modernidade, com o avanço tecnológico, ela nos ofereceu a promessa de que nossa vida seria mais fácil, de que não teríamos tanto trabalho e que a nossa depressão, a nossa ansiedade seria resolvida com um comprimido, com a administração de algum tipo de psicotrópico. Mas o que nós estamos vendo é que, apesar do desenvolvimento tecnológico ter acontecido, as pessoas andam mais ansiosas, andam mais estressadas, andam mais preocupadas. E mais que isso, você reparou que nesse período de isolamento social, de quarentena, a gente tem recebido muita expectativa em relação ao que a gente está fazendo? E aí, está se exercitando? Está comendo bem? Está fazendo cursos online? Parece que as pessoas estão hipervigilantes nessa quarentena para que a gente se torne extremamente produtivo nesse momento. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o mercado, que as indústrias associam a felicidade aos produtos que eles fabricam. Para ser feliz precisamos ter aquele carro, aquele tênis, fazer aquela viagem. Parece que para ser feliz nós temos que ser extremamente produtivos e ter poder de compra para comprar todos os bens oferecidos pela cultura. E outro fenômeno interessante que nós vamos discutir é que a felicidade parece ser uma responsabilidade nossa. Se somos infelizes, a responsabilidade é inteiramente nossa. Fizemos escolhas mal feitas, não conseguimos ser tão brilhantes quanto o nosso cunhado, quanto o nosso pai. Parece que ser feliz é uma empreitada humana. Ninguém tem responsabilidade pela minha felicidade. Isso é um problema porque parece que o Estado, então, não tem nenhum compromisso sobre oferecer oportunidades. Parece também que nós não temos nenhuma responsabilidade, ou o Estado não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo que ele oferece em termos de oportunidades para nós. Educação, segurança, emprego. E aí nós estamos sozinhos. E se não somos felizes, nós não somos felizes por causa das coisas que acontecem, a perda de um emprego, a perda de um parente, e somos infelizes pelo fato de estarmos infelizes também. Mas para te ajudar e para nos ajudar, eu vou oferecer para você alguns remédios que a tradição filosófica ofereceu. O primeiro remédio vai ser dado pela filosofia helenística, pelo estoicismo. Mas antes de falar desse remédio propriamente dito, eu vou falar do período helenístico. Observe que nós vivemos num momento em que a gente perdeu um pouco de esperança em relação às políticas públicas que garantam a nossa felicidade. A gente está um pouco saturado de tantas promessas e em que nada acontece. Então, o período helenístico foi um período em que as pessoas elas perderam a confiança no Estado, porque na Grécia, especificamente nas cidades-estados gregas, nas polis gregas, as pessoas perderam a autonomia, já que Alexandre o Grande, através do seu império, o Império Macedônico, ele dominou essa região e tirou das cidades-estado, das polis gregas, a autonomia para construir a sua vida. Antes de Alexandre, as pessoas
discutiam quais leis eram mais justas, discutiam quais políticas que poderiam ser feitas, em Atenas especificamente eu estou falando. Com a perda da referência do Estado como espaço de construção de quem nós somos, de participação, de debate, portanto de construção da nossa felicidade, da felicidade das pessoas, as pessoas então começaram a buscar a felicidade de forma individual. Então veja, a filosofia helenística, ela tem o domínio do Império Macedônico e a vida privada se torna objeto de reflexão. Esse período também é conhecido como período em que a cultura helênica, ou seja, a cultura grega, ela é ampliada para outras partes da Europa especificamente, onde o Oriente e o Ocidente vão se encontrar em termos culturais. Bom, falando nos remédios que eu tinha citado anteriormente, vamos começar pelo primeiro. O primeiro remédio é o estoicismo. O estoicismo é uma corrente filosófica, nesse período helenístico, que dizia mais ou menos o seguinte: se você quer ser feliz, primeiro compreenda quem você é no universo. Como assim? O universo, ele é muito maior do que você. Ele está além das suas vontades. Você é parte do universo. Você agora que está ouvindo essa aula, você só está ouvindo essa aula porque você tem um aparelho auditivo, que não foi criado pelo seu arbítrio, porque existe oxigênio para você respirar, porque existe gravidade. Ou seja, se você está ouvindo essa aula e se eu estou dando essa aula, é porque o universo ofereceu condições para ela acontecer. Cosmos, em grego, significa ordem, universo ordenado. Então, você pertence a algo que é maior que você. Se você pertence ao universo, ao cosmos, o seu papel é de resignar-se, de obedecer essa ordem cósmica. O que significa essa obediência? Significa que você tem que aceitar o seu lugar no mundo, aceitar quem você é. Para isso, você tem que entender que a sua liberdade não está em mudar as coisas que você não pode mudar. A sua liberdade está em desejar que as coisas sejam da forma que elas são ou odiar que as coisas sejam da forma que elas são. Vamos supor que você, como eu, tem um cabelo crespo. Vamos supor que você odeia o cabelo crespo, você não gosta dele e você faz tratamento químico para fazer ele ficar um pouco mais liso. Observe que o problema não está no seu cabelo. O seu cabelo é o que ele é, está no seu DNA. O seu problema é não aceitar ou não desejar ser da forma que você é. Não tem problema nenhum em você mudar. O problema está em sempre querer ser diferente da forma que você é. Por isso que a única virtude possível para os estoicos é você não ser uma pessoa que tenta mudar as coisas que não podem ser mudadas, ou que você sempre sofra a influência do meio. Os gregos têm uma palavra para isso, eles chamam de patos. Patos é quando eu sou passivo, quando eu sou afetado. Toda vez que o comentário de alguém me afeta, me desagrada, eu fico triste. Toda vez que minha mãe me critica, meu pai me critica, meu irmão me critica, eu fico triste. Toda vez que você é afetado dessa forma, você não age, você reage. Portanto, você não é dono da sua existência. O que você deve fazer então? Você deve saber quem você é e saber qual é o seu lugar no mundo para ter consciência de que o que está acontecendo, o que vai acontecer, já era para acontecer daquela forma. De alguma forma, os estoicos falam, você tem que ter amor fati, amar o destino, amar as coisas como elas são. Imagina que você está num rio e a correnteza segue para a direita. E você quer fazer a correnteza seguir para a esquerda. E você tenta fazer isso com a sua mão para que a água mude o fluxo. Você não vai conseguir. Mas se você aproveita a correnteza para fazer um passeio de barco, se você aproveita a correnteza para tomar um banho, por exemplo, para nadar em direção ao fluxo da água, você vai ter alguma experiência positiva. E aí tem um filósofo dessa época, chamado Epiteto, que diz assim: lembra-te que não é nem aquele que te diz injúrias, nem aquele que te bate, quem te ultraja, mas sim a opinião que tem deles, que te faz olhar por gente por quem és ultrajado. Quando alguém te magoa ou te irrita, saiba que não é aquele homem que te irrita, mas sim tua opinião. Quantas vezes nós não ficamos chateados com o comentário de alguém? Mas se você ficou chateado com o comentário de alguém sobre a sua pessoa, saiba que não foi a pessoa que te deixou chateado, foi a importância que você deu para o comentário dela. Se alguém chega perto de mim e fala assim, olha, o seu cabelo é crespo, se eu fico chateado com isso, é porque, de alguma forma, primeiro, eu não estou aceitando quem eu sou,
e segundo, eu estou dando crédito para o que a pessoa falou. Nós vamos falar agora de um outro remédio do período helenístico da filosofia, que é o remédio epicurista. Epicuro é um filósofo muito interessante porque ele criou uma comunidade, plantou um jardim e levou os seus amigos para conviver com ele. E nesse jardim ele produzia ensinamentos para que as pessoas também alcançassem a felicidade. E nós vamos falar de algum desses ensinamentos. Inclusive, se você tiver tempo, leia uma carta que ele escreveu, chamada Carta sobre a Felicidade. Você lê com mais ou menos 15 minutos, em que ele oferece uma autoajuda, mas uma autoajuda extremamente filosófica, para você não se preocupar tanto com a felicidade e simplesmente ser feliz. O primeiro comprimido desse remédio epicurista é você compreender que a felicidade ela é sinônimo de prazer. Sim, não adianta você saber o conceito de felicidade. Você tem que sentir prazer. Sentir prazer com o que você come, sentir prazer com o seu sono, sentir prazer com a companhia que está com você. Por isso que a gente fala que Epicuro ele é sensualista ou atomista. Sensualista no sentido de que a felicidade está na sensação, no prazer de uma boa comida, de um bom banho, por exemplo. Só que Epicuro fala que nós temos que separar os desejos. Existem desejos em nós que são úteis, que ele vai chamar de naturais e necessários. Existem desejos em nós que são inúteis, que ele vai chamar de natural e não necessário, ou não natural e não necessário. Os desejos úteis, eles devem ser atendidos o tempo todo, porque eles são naturais, já nasceram conosco, e eles também são necessários para a nossa vida. Se você não tomar água, você não simplesmente vai ter o prazer de tomar água, mas você também vai deixar de viver. Então, tomar água, comer uma comida que é natural e necessária, dormir, por exemplo, são prazeres que são acessíveis a todos, em tese acessíveis a todos, e você pode realizá-los cotidianamente, com frequência. Já os desejos inúteis, desejos naturais e não necessários, como comer aquela comida específica, como ter sede daquele suco da marca específica, ou os não naturais e não necessários, como ter mais pares de sapatos do que eu preciso, viajar para lugares muito sofisticados, esses desejos foram criados em nós, eles não são naturais, foram criados pela propaganda, pela publicidade, e esses desejos, eles, quando atendidos, não satisfazem. Eles não fazem com que a gente se torne uma pessoa melhor, porque a gente está atendendo uma demanda do outro e não a demanda da nossa própria vida. Olha que interessante, conhecer quais desejos existem em nós e atender aqueles que são mais naturais e necessários, porque eles podem ser satisfeitos cotidianamente. Outro remédio, outra pílula desse remédio, é você não se preocupar com a morte, porque quando você está vivo, a morte não está presente. Quando você está morto, você não é capaz de sentir nada. Então você não vai sentir dor nem tristeza. Olha, o Epicuro está falando num contexto de guerra, onde a expectativa de vida era muito baixa. Então, mas é interessante a filosofia dele, que ele está dizendo que a morte não faz mal nem para os vivos nem para os mortos. O vivo porque está vivo e o morto porque não é capaz de sentir mais nada. Outra coisa bem interessante é você não esperar que a felicidade ela venha de mão beijada pelos deuses, ou que a infelicidade seja produzida pelos deuses. Epicuro, então, ele diz o seguinte: a sua felicidade é consequência das suas escolhas. Então, faça as escolhas que não sejam extravagantes, que não sejam supérfluas, façam escolhas de ter boas amizades, comer coisas saudáveis e simples, para que você chegue lá, chegue nessa tão esperada felicidade. Desse modo, você vai ter autarquia, você vai ser governador de si mesmo, não vai ser o outro que vai te dominar, criando em você necessidades e desejos que não existem. E você também vai atingir o que ele chama de ataraxia, um palavrão grego que significa imperturbabilidade da alma ou tranquilidade. Muito bem, vamos para o nosso outro remédio aqui, que é o estoicismo, o cinismo. Mas antes do cinismo, vamos ver o que Epicuro fala sobre a morte. A morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. Quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Veja, eu acabei de dizer para vocês sobre como Epicuro diz que temer a morte é um vacilo nosso, já que a vida e a morte não podem coabitar.
não podem coexistir. Eu destaco na filosofia epicurista uma outra coisa muito importante. Veja que nós vivemos em um momento em que, de fato, nós queremos ser felizes com prazer. A gente não quer felicidade na vida eterna, a gente não quer a felicidade prometida pelas religiões, a gente quer a felicidade aqui e agora. Por isso que a gente consome muito, a gente se diverte muito, mas Epicuro diz que a felicidade não está no exagero. E uma coisa bem interessante é que se você tiver que sofrer uma dor presente, que proporcione um prazer futuro, que você se submeta a isso. Mas não faça o contrário, ter um prazer presente que te proporciona uma dor futura. Isso não é prudente, isso não é bom. Muito bem, vamos para outro remédio, o remédio cínico. Atenção com o cínico. A palavra cínico não significa esse cinismo que nós conhecemos no linguajar contemporâneo. Cínico vem da palavra grega kinos, que significa cão, que gerou outra palavra kínicos, que é viver como um cão. Você tem um cachorro em casa? Já viu como é que seu cachorro vive? Ele não está muito preocupado assim com grana, com sofisticação, com viagens. Seu cachorro ele quer dormir, ele quer brincar com você, ele quer comer, é o que ele quer e isso torna ele feliz. Muito bem, Diógenes de Sinope, que é um filósofo representante dessa corrente filosófica, ele, como Chaves, do seriado Chaves, ele vivia num barril. E ele tentava ter uma vida de cão, mas não no sentido ruim, tentava ter uma vida despojada. Então o cinismo diz que para alcançar a atraxia, ou a independência, ou a felicidade, você tem que ser indiferente às propriedades e às hierarquias sociais. Ou seja, a felicidade, ela mora onde as pessoas dizem que ela não está. Para Diógenes de Sinope, você não pode achar que, sendo uma pessoa importante, com status social, tendo muita riqueza, você vai ser feliz. Porque quando você se submete a isso, você está atendendo a demanda dos outros. Você está tentando atender a expectativa dos outros e não aquilo que vai realmente te fazer feliz. Observe outra coisa, essa imagem aqui, vou passar para vocês, essa imagem é Diógenes dentro de um barril. E aqui eu quero contar para vocês algumas histórias sobre Diógenes que são bem interessantes. São histórias que a gente não sabe se aconteceu, mas fazem parte do imaginário filosófico. Dizem que Alexandre, o Grande, imperador da Macedônia, chegou para Diógenes e falou assim: Diógenes, você quer morar no meu castelo, ser o meu conselheiro? Diógenes disse não. Você quer ser uma pessoa importante, ter dinheiro, participar de grandes banquetes? Diógenes falou assim, não. O que você quer, Diógenes? E Diógenes responde, eu quero que você saia da frente, que você está atrapalhando o sol da manhã. O que Diógenes nos ensina com essa história? Ensina que, para ser feliz, você não precisa obedecer a uma grande pessoa, ser importante. O sol é para todos, ele é acessível a todas as pessoas. E se você é capaz de ser feliz apenas consigo mesmo, com as coisas que são mais simples, você não precisa disso. Uma outra história importante diz que Alexandre ficou tão surpreendido com a história de Diógenes que ele pediu para que escrevesse na sua lápide, quando ele morresse, que se ele não fosse Alexandre, ele queria ser Diógenes. E dizem que ele pediu para que sua mão ficasse para fora, né, durante o seu velório, para mostrar que depois que a gente morre dessa vida a gente não leva nada. Então, senhores, essa aula sobre a felicidade, bebendo esse remédio, essa filosofia de vida helenística, ela serve para a gente dizer o seguinte, para a gente aprender o seguinte: a felicidade, embora ela dependa de condições materiais para a gente ter oportunidade de trabalho, oportunidade para ter saúde, oportunidade para ter educação, a felicidade ela tem muito a ver com a forma que a gente se relaciona com a vida, com as pessoas. A maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas que conseguiram um bem-estar econômico, material, não necessariamente estão satisfeitas. Pessoas que não têm nada também não estão satisfeitas. Então, onde está a felicidade? A felicidade possível é aquela felicidade que parte da gente mesmo e se relaciona com o meio que nós vivemos. É uma felicidade onde a gente não precisa de muito para ser feliz, mas a gente precisa sim de conhecer os nossos desejos,
a gente precisa, sim, de conhecer quais são os apelos publicitários, a gente precisa não se preocupar tanto com a opinião que as pessoas têm da gente, compreender o nosso lugar no mundo. Compreendido isso, nós podemos ser felizes. Eu agradeço a sua participação nessa aula e a gente estará junto na próxima aula. Muito obrigado e até logo.